Tarcísio Mota, muito bem-vindo, tudo bem? Olá, tudo bem, Gri, tudo bem, Rovai? Que bom ouvir aí o Alencar contando algumas das coisas já que a gente está vivendo lá no Congresso. E é isso, né? De tédio a gente não morre. Ô, Tarcísio, eu sei que você não gosta de festa, você é um cara muito recatado, você é uma pessoa que tem uma coisa assim, mais religiosa, mais conservadora. Essa coisa de andar de odalisca por aí no meio das ruas do Rio não é a tua, né? Exatamente. Ainda mais essa semana, que é a semana do Dia Nacional do Samba. Eu tô assim, muito chateado, sabe? Olha só, estou te falando isso porque coloca o banner aí, Tarcísio. Amanhã, 6 de dezembro, Festa da Fórum, rumo aos 25 anos de jornalismo. Eu sei que você está no Rio de Janeiro, mas quem sabe, você arruma um tempo para vir aqui para São Paulo. A sua colega de bancada, Sâmia Bonfim, já confirmou participação. Convidei o Glauber ontem, quem sabe ele se anima, já que a Sâmia vai. Juliano Medeiros vai estar lá, confirmou. Ivan Valente. Vai falando sobre o pessoal aqui, né? E então você está convidadíssimo, né? Convidadíssimo. Parabéns aí a Fórum, que bom que vai ter festa, é isso, a gente precisa também celebrar os nossos instrumentos, as nossas conquistas, o tempo que a gente dedica a isso. Vai ser difícil mesmo, minha vida amanhã à noite vai ser no Trem do Samba, aqui no Rio de Janeiro, que é um evento fundamental, né? O trem que comemora o Dia Nacional do Samba, que sai aqui da Central, vai até Oswaldo Cruz, e lá vai ter roda de samba para tudo quanto é lado. Mas vou deixar meus parabéns nas redes sociais nossas para fora, que faz esse papel tão bom com mídia de esquerda, com mídia para a gente fazer esses debates que precisa ser feito. Que bom, e numa próxima oportunidade certamente estarei. E de festa eu não fujo, não. Muito bem. E, Tarcísio, eu queria ouvir você sobre essa prisão do Bacelar nessa semana, que, né, por conta aí dele ter ajudado o TH Joias. Como que você está vendo essa questão? E agora, inclusive, vai ter, acho que é hoje, não sei se está acontecendo nesse momento, vai ter uma votação na Alerj para ver se ele fica preso ou não, se vão manter a prisão. Queria sua avaliação sobre esse acontecimento dessa semana. Então, né, é aquela velha história, né? No caso do Rio de Janeiro, nada de novo no front. Na verdade, é só mais uma vez acontece o que já aconteceu. Tirando a Benedita da Silva, todos os ex-governadores vivos passaram pela prisão. Tirando o André Siciliano, todos os ex-presidentes da Alerj passaram pela prisão em algum momento, tiveram problemas com a justiça, muitas vezes com situações graves de corrupção e etc. O nome da operação da Polícia Federal diz muito sobre o que acontece, né? Unha e carne. A lógica é que aqui no Rio de Janeiro, política e crime são unha e carne. E, mais uma vez, isso acontece. O Bacelar, que fez uma carreira vinda do interior do estado do Rio de Janeiro, do norte do Rio de Janeiro de Campos, fez uma carreira meteórica, foi secretário do governador Cláudio Castro, né? Foi eleito deputado estadual, virou secretário, aí virou presidente da Alerj, reeleito presidente da Alerj, e tinha um grande esquemão, inclusive, tinha influência em várias secretarias do governador Cláudio Castro. A imprensa agora estava tentando dizer que eles estavam brigados, etc., mas a verdade é que o Bacelar tinha controle sobre várias secretarias no estado do Rio de Janeiro, e esse controle, obviamente, para fins que são, muitas vezes, pouco republicanos, para dizer o mínimo. E a prisão dele é uma evidência daquilo que a gente tem dito há muito tempo, pelo menos desde a CPI das milícias, há quase 20 anos atrás. Ou seja, se nós não enfrentarmos o poder econômico e político do crime organizado, o crime organizado continuará a fazer o que faz e controlar territórios e colocar medo na vida das pessoas. As operações nas favelas, elas não têm resultado na diminuição do poder desse crime organizado. E aí, ainda bem, a Polícia Federal, com base numa das decisões da chamada ADPF das favelas, que exatamente analisava a eficácia e eficiência dessas operações em favelas, onde o próprio Supremo Tribunal Federal diz: é preciso, para o caso do Rio de Janeiro, abrir investigação sobre o poder político e econômico
da ADPF, do crime organizado. E aí, nesse processo todo, as investigações levam à seguinte situação. O presidente da Assembleia Legislativa entrando em contato com um deputado estadual que seria preso por vender armas e drones para o Comando Vermelho. E aí o presidente da Assembleia Legislativa, de posse de informações privilegiadas, orienta este fornecedor de armas e drones do Comando Vermelho a destruir provas, avisa ele que a operação vai acontecer, articula politicamente para reduzir danos da prisão desse aliado do Cláudio Castro, deputado de direita, chamado TH Joias. E aí é um escândalo completo de obstrução de justiça e de favorecimento do crime organizado a partir do próprio Palácio do Poder Legislativo, da presidência do Poder Legislativo. É um absurdo completo, mais uma evidência de que a gente não vai conseguir vencer o crime organizado se não enfrentar o poder político dele. Vai. Tarcísio, eu queria aproveitar para te perguntar como que você vê o cenário agora, com todas esse cenário político, né, para a sucessão do Cláudio Castro, com esses fatos novos. Tanto a chacina, que parece que a direção da Globo proibiu as pessoas de usarem esse termo, inclusive na Globo News, na Globo, queria fazer esse parênteses aqui, sempre muito cuidadosos, né? Sempre muito cuidadosos. Não é chacina, combate, né? Você viu? Confronto. Né? Enfim, essa chacina com 5 policiais e 122 moradores foram levados a óbito, e também a operação, como é que é? Uma mão lava a outra? Como é que é o nome? A operação essa agora? Unha e carne. Uma mão lava a outra, é outra coisa. Unha e carne. É quase a mesma coisa, unha e carne. Unha e carne. E para a sucessão do Cláudio Castro. Você acha que o Cláudio Castro primeiro termina o mandato? Acho que ele vai ter condições de se eleger a senador? Mais uma vez, a expectativa é que, porque, na verdade, as pessoas, né, até as pedras da Cinelândia sabem disso, de que a investigação, mais cedo ou mais tarde, vai chegar no Cláudio Castro. Pode chegar no Cláudio Castro. Há muitos indícios, né? E o Cláudio Castro sempre teve alguns rolos com a justiça. Lembremos da mochila cheia de dinheiro, que ele está filmado sobre isso. Inclusive, agora, no início do ano, vai haver o julgamento da questão eleitoral, do uso, né, de dinheiro público para financiar a reeleição do próprio Cláudio Castro. É um negócio escandaloso. E o Cláudio Castro tem muitos rolos com a justiça a essa altura do campeonato. E a coisa vai chegando muito perto de fato, do Palácio Guanabara. Ela agora está no Palácio Tiradentes, que é a sede do Legislativo, mas as investigações podem chegar muito rapidamente no Palácio Guanabara, que é a sede do Poder Executivo. E aí, qual é o cenário eleitoral, papai? A extrema-direita aqui, buscando um nome, né, um nome que possa, né, levantar a bandeira deles aqui novamente. Havia uma parte importante do PL que já estava no barco do Bacelar, mas havia já uma parte do PL apontando, dando indícios fortes de que poderia embarcar no franco favorito, que é o Eduardo Paes. E o Eduardo Paes, por sua vez, fazendo a história de que farei uma grande concertação em nome do Rio de Janeiro, aceitando esses fascistas, neofascistas, essa galera que faz o que você lembrou muito bem, que fica defendendo de que política de segurança pública matar preto e pobre na favela e botar policial para morrer na favela nesses tais confrontos que não trazem resultado nenhum nesse processo. Com isso, Eduardo Paes tenta construir quase um consenso e ganhar a eleição com o pé nas costas. É claro que a prisão do Bacelar favorece muito a essa tática do Eduardo Paes. E nota, papai, no mesmo dia, o vice do Eduardo Paes, que caso Eduardo Paes, de fato, se eleja governador, vai assumir a prefeitura da capital, dá uma entrevista ao Globo, foi antes da prisão, mas ele dá essa entrevista onde ele diz claramente que, para ele, o Eduardo Paes não deve ser o candidato do Lula. E critica abertamente o Lula
e dizendo que a política de segurança correta é essa da chacina da Penha e não a do governo federal. Portanto, o Eduardo Paes está com tanto salto alto nessa história que começa, no seu grupo político, a esnobar o governo Lula, o presidente Lula, numa tentativa de dar sinais à direita, que ele já tinha feito isso quando abraça o Malafaia, faz juras de amor ao Malafaia, numa tentativa de ampliar o leque de apoiadores dele, para ele ganhar com toda a força, com toda a circunstância. Portanto, o que isso nos diz? Né? A análise deste fato. A esquerda carioca vai ficar a reboque desse tipo de projeto pessoal, personalista, neoliberal, que ataca servidores públicos, que não traz nenhum avanço do ponto de vista da segurança pública, que se nega, que tenta fazer a história de, olha, eu não sou nem direita nem esquerda, etc., e a esquerda vai embarcar nesta política. Não há dúvidas de que há hoje um campo para que a esquerda afirme o seu projeto, é um campo com possibilidades reais enormes de vitória? Não, mas é uma necessidade para que a esquerda carioca não desapareça nas abas do chapéu Panamá, de um cara autoritário que nunca enfrentou o crime organizado, né? A esquerda precisa se colocar nesse cenário eleitoral. Inclusive, numa situação que fica cada vez mais evidente que o Eduardo Paes está mais preocupado de ir à direita do que, de fato, incorporar debates e questões fundamentais para a esquerda brasileira a partir aqui do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes não significa nenhuma mudança, um pacto de poder que governa o Rio de Janeiro há tanto tempo. Pelo contrário, ele nasce desse pacto de poder, ele ganha poder a partir disso. Ele era aliado de primeira hora do Sérgio Cabral, do mesmo partido. Ele, em 2018, as pessoas não podem esquecer disso. Quando as opções eram Bolsonaro ou Haddad, ele disse que preferia o Bolsonaro e o Paulo Guedes no segundo turno das eleições presidenciais, em 2018, não tem nem 10 anos. E ele se aproxima do Lula por oportunismo político, e se afasta do Lula por oportunismo político. E a esquerda carioca vai colocar todas as suas fichas desse oportunista político para ganhar a eleição. Eu acho que o cenário, de fato, é um cenário de mais um passo que favorece o Eduardo Paes, mas deveria levar a esquerda a olhar para esse cenário e dizer, e nós da esquerda faremos o quê? O pessoal está chamando a unidade da esquerda, vai apresentar nomes, mas nós estamos querendo discutir esse processo para dizer, a esquerda precisa ter candidato, a esquerda precisa ter programa para o Rio de Janeiro. E você defende algum nome já, Tarcísio? Então, nós, do pessoal, temos discutido e tem alguns nomes que estão debatendo, né? O Glauber Braga lançou uma pesquisa, tem feito plenárias em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Meu querido companheiro William Siri, que vem da zona oeste da capital, tem muita penetração na Baixada Fluminense, se apresenta também como pré-candidato. É um nome que me agrada muito, porque eu seria uma jovem liderança, e eu acho que o Glauber fará muita falta no Congresso Nacional. Tem nenhum problema com o que o Glauber defende, mas eu acho, né, que a essa altura do campeonato, para nós, é preciso que a gente tenha base eleitoral. O Siri cumpriria muito bem esse papel. A vereadora Thaís Ferreira também já apresentou o seu nome. Então, há nomes. A vereadora Mônica Benício havia apresentado o nome e está aqui também para discutir essa chapa majoritária que nós teremos. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se o pessoal sair sem possibilidade de acordo com o restante da esquerda, nós construiremos um nome, será um nome de construção, ou pode até ser o Glauber Braga. Nomes não faltam nessa disputa. Mas a nossa grande questão é, hoje, o papel nosso, eu defendo, o papel do pessoal é alertar o conjunto da esquerda no Rio de Janeiro sobre como é que não dá para ter o Eduardo Paes como representante de uma pauta e de uma política que tem que ser de médio e longo prazo. Né? Eduardo Paes vai fazer o que fez na prefeitura, ganhar a eleição, dar porrada de servidor, impedir programa de habitação popular, ter uma política de segurança que significará mais armas e mais mortes nas favelas. Esse é o projeto que a esquerda vai defender. Por que a esquerda tem que existir no Rio de Janeiro? Então, o pessoal tem nomes e a gente vai abrir um processo de conversa, de debate programático, e devemos ali, como o carnaval no início de fevereiro, né, em abril, está consolidado com o nome de unidade do pessoal. Né? Não há uma possibilidade de construção. Agora, a gente quer abrir o diálogo com o PT, com o PCdoB, com o PSD, né, com o PV, com partidos que estão no campo progressista, no campo da esquerda, para que a gente possa apresentar, de fato, um programa para o estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro não passe em torno de um consenso que é, ao mesmo tempo, neoliberal e autoritário. Isso não tem a ver com o desejo que a gente tem de um lugar, de um espaço importante
para a esquerda no Rio de Janeiro. Muito bem, Tarcísio. O que você está achando desse conflito, mudar, sair um pouco do Rio, Senado e Supremo? E a Gilmar e Alcolumbre? Olha, eu fiquei muito curioso com esses vídeos que estavam circulando. Eu não estava no momento em que o Davi Alcolumbre começa a falar, inclusive, que a Polícia Legislativa está investigando quem está usando a hashtag, quem está usando o termo Congresso Inimigo do Povo. Eu acho que essa história toda, embora a gente devesse ter alguma condição de discutir o corporativismo e elementos de democratização do próprio Supremo Tribunal Federal, esse não é o problema. O que está acontecendo aqui é o Congresso exterminando, porque não tem tido sucesso em parte das chantagens que faz sobre o governo federal. Um mínimo de reação do Poder Executivo está levando a uma reação do Poder Legislativo, e o Hugo Mota tem feito a mesma coisa, que é para manter o seu poder e o seu privilégio e a sua capacidade de chantagem sobre o Poder Executivo. E, nesse ponto, eles querem enquadrar o STF. Eles querem impedir que o STF tenha um mínimo de autonomia e continue agindo, muitas vezes, para limitar esse poder fisiológico e equivocado do parlamento brasileiro. Lá na Câmara dos Deputados, por exemplo, essa semana, as pessoas reagiram a uma fala minha, que falava sobre o Ramagem, dizendo porque o STF desrespeitou o voto de 400, de 300 e tantos deputados. Eu dizia, mas se o voto de 300 deputados for ilegal, o STF tem que reagir mesmo, tem que impedir, não é a vontade. Se essa vontade de uma maioria de deputados é inconstitucional, ela tem que ser limitada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas essa reação para manter, isso são novas blindagens que tentam se construir a partir do Legislativo, e neste ponto eles mobilizam um papel que a extrema-direita fez ao longo desse tempo, uma certa rejeição ao Supremo Tribunal Federal para se contrapor à rejeição que o Legislativo tem hoje. Então, eu leio essa história do Davi Alcolumbre, que sempre foi um cara que agiu nos bastidores, sempre foi um grande articulador de bastidores, de um poder desse centrão fisiológico que continua a controlar a política brasileira, e se colocou no posto de maior figura, né, do Congresso, presidente do Congresso Nacional, ou ser presidente do Senado, e aí está agora tentando dar o troco em cima do governo Lula, porque o governo Lula fez alguns gestos e não nomeou aquele que agradaria mais do próprio Davi Alcolumbre. Essa situação é uma situação grave, porque ela não pode perdurar desta forma. Ou seja, a gente não pode viver em que o sistema dos tais pesos e contrapesos seja um sistema de chantagens e sessões, de ceder a essas chantagens e de tentar construir novos pactos para essas chantagens continuarem existindo. É uma situação difícil, de fato, se o governo Lula, o próprio Messias, não jogarem, né, alguma coisa para poder articular aqui a aprovação, a gente teria o risco de ter uma rejeição do próprio nome do Messias. O Gilmar, uma lógica de Senado contra o STF, toma essa medida de dizer que só a PGR pode iniciar o processo de impeachment. Eu confesso que fiquei na dúvida sobre esse elemento fora da realidade. Mas quando a gente vê essa realidade atual, esse contexto político, o Gilmar moveu uma peça nesse jogo de xadrez para dizer, olha, calma lá que o Senado, essa maioria parlamentar exercida nesse momento, não pode ser utilizada para chantagear os demais poderes da República. Nesse ponto de vista, eu concordo com o Lindbergh Farias, que produziu, inclusive, um texto sobre isso nesse momento. Então, é uma situação delicada, que pode escalar para uma crise institucional grave, mas eu acho que cabe a nós, que estamos aqui assistindo essa live, etc. e tal, entender que isso é a reação de um Congresso que tem um corporativismo tão forte e que esse corporativismo é colocado a serviço dos interesses da classe dominante e, por isso, ele é inimigo do povo. Essa reação a gente precisa denunciar para usar este tipo de discurso político para tentar fazer com que esses caras recuem um pouco. Eles são muito poderosos, mas não são todo poderosos. Muito bem. Queria agradecer muitíssimo, Tarcísio. Tem aqui um superchat da Graça, dizendo, Tarcísio, eu e meu esposo já fomos no trem do samba com a velha guarda da Mangueira. Viva o samba, ela aqui de Santos, São Paulo. Obrigada, Graça. Graça que vai na festa amanhã. Isso. Graça, esse ano, você que está em Santos, vai na festa da Fórum. Ano que vem,
Se não tiver festa da fora, você volta ao Rio, a gente se encontra no treino de samba. E a Débora diz, Tarcísio, não deixa a direita melar com o fim da escala 6x1, que aí é uma grande pauta, né? Ela precisa ter a grande pauta logo depois do carnaval. A gente comemora, a gente faz a escala carnaval e depois briga contra a escala 6x1. É a grande pauta e o governo Lula tem que ir, e o pessoal vai colocar isso como elemento central nessa reta, nesse primeiro semestre do ano 2026. Temos que fazer avançar. Você já está no Rio, Tarcísio? Eu hoje estou no Rio. Estou aqui no Rio. Já tive agenda pela manhã, vou ter uma agenda aqui agora, né, para acompanhar aquele caso gravíssimo de feminicídio, de assassinato das professoras no Cefet, né? Então, e hoje à noite tem a formatura do meu filho, 3º ano do ensino médio, também vou ter uma agenda familiar essa noite também, porque é momento de celebrar a família. Eu tenho um casal de gêmeos, os dois estão se formando esse ano, mas o menino tem uma festa de formatura hoje, vou lá para celebrar a formatura do meu filho. Então você não vai poder seguir meu conselho, eu ia falar, sextou, Tarcísio, vai comer essa feijoada aí, tomar um chopinho, tá? Porque sabe, só mais tarde. Vocês têm essa vantagem da feijoada ser na sexta, né? Aqui em São Paulo é sábado. Eu nem almocei feijoada para poder estar conversando com vocês aqui tranquilamente. Mas mais à noite, certamente vou tomar uma cervejinha, dá para comer um bolinho de feijoada a essa altura do campeonato para comemorar e celebrar a formatura do meu filho. Legal, Tarcísio. Obrigada, viu? Obrigada por estar aqui conosco. Prazer de ter aqui. Bom fim de semana e boas celebrações aí. Para vocês também. Até mais. Boa festa. Obrigada.